Boa noite, está no ar o programa Passos para o Sucesso. É uma grande satisfação estar mais uma vez com você. Hoje nós vamos bater um papo bacana e a pergunta é: você está caminhando em direção aos seus objetivos? O quão distante você está dos seus sonhos? Sucesso é uma caminhada. Significa que você deve estar andando, caminhando em direção aos seus objetivos. Então, eu convido você para continuar caminhando em direção aos passos para o sucesso, em direção aos seus objetivos. Hoje, nós vamos conversar um assunto sensacional. Nós vamos falar de um assunto muito importante para a sua vida. Nós vamos falar de um assunto que vai fazer a diferença para você. Nós vamos falar de um assunto que vai mudar a sua maneira de pensar. Eu estive essa semana participando de um seminário em Harvard Business School, a faculdade de Harvard, fez um seminário aqui em São Paulo, um workshop. E ao participar desse curso, uma coisa me fez refletir bastante, uma coisa me impactou. E eu quero passar a transmitir para você uma frase simples que eu ouvi, uma pergunta intrigante, mas que tem tudo a ver com sucesso. Uma pergunta que confronta, uma pergunta que vai exigir mais de você. A pergunta é simples. A pergunta é: por que viver uma vida comum se você pode viver uma vida extraordinária? Parece que essa frase ficou na minha mente e no meu coração ao ouvir aquelas palavras daquele professor. Harvard é conhecido pela excelência que eles pregam, pela excelência que eles cobram dos seus alunos e dos seus mestres. E parece que fui contagiado com essa pergunta. E eu quero fazer e deixar essa pergunta para você. Por que viver uma vida comum se você pode viver de forma extraordinária? O que eu quero falar com essa pergunta é que viver vai muito além de estar vivo. Viver significa desfrutar da beleza da vida. Viver significa que você precisa colocar sabor na vida que você está levando. Eu acho interessante porque a Bíblia fala, no Apocalipse, é escrito uma carta à igreja de Laodiceia, e ele fala o seguinte: você nem é morno, você nem é frio e nem é quente. Por causa disso eu vou te vomitar da minha boca. Pessoas que levam uma vida mais ou menos, elas são vomitadas, elas não estão vivendo uma vida de excelência total, não estão vivendo uma vida extraordinária. E eu estava conversando com alguns amigos sobre isso. Por que viver uma vida comum se você pode viver uma vida extraordinária? E logo veio uma pergunta: mas como viver de forma extraordinária, Augusto Júnior? Como viver essa vida de excelência total? O que fazer? O que significa isso? Significa, quando nós pegamos, eu quero que você pense por alguns instantes em pessoas que viveram uma vida extraordinária. Pense em diversas áreas, nos esportes, na fama, nos negócios, na vida, na religião. Pense em pessoas que são acima da média, pessoas que vivem realmente de forma extraordinária. Até eu quero explicar essa palavra extraordinário, significa que ultrapassa o senso comum. Ele vai acima da média, ele voa às alturas. Ele supera as expectativas. Vários nomes que podemos citar no esporte, nomes como Ayrton Senna, nomes como Pelé, Ronaldo Fenômeno. Pessoas que são extraordinárias, vão acima da média, sobre-humanos. Nos negócios podemos falar de Walt Disney, podemos falar de Bill Gates, de Steve Jobs. Podemos citar inúmeros exemplos como Gandhi, podemos citar Martin Luther King, pessoas que não viveram um senso comum, eles ultrapassaram os limites da vida normal, da vida comum. E eu quero que você observe uma coisa interessante. Todas essas pessoas, elas eram seres humanos como eu e como você. Eles não eram gênios, eles não tinham nada a mais que eu e você. Temos DNA, temos a mesma saúde física, alguns até mais saúde do que eles. E por que algumas pessoas ultrapassam o limite da vida medíocre e a maioria das pessoas continuam vivendo na mediocridade, na média?
como todas as outras. Eu não posso alegar que são fatores externos, não posso dizer, eu não posso me dar desculpas, não. Todos estamos no mesmo patamar. Então, o que faz essas pessoas viver de forma extraordinária? E eu enumerei algumas características que nós podemos aprender com essas pessoas. Características que nós podemos tomar para nós. Se nós quisermos viver de forma extraordinária, se nós quisermos viver uma vida de excelência total, se nós quisermos viver acima da média. A primeira característica é, todas essas pessoas que viveram acima da média, elas tinham sonhos acima da média. O mesmo tempo que você leva para sonhar pequeno, é o tempo que você leva para sonhar grande. Qual é o tamanho dos seus sonhos? O tamanho dos seus sonhos vai determinar a vida que você vai levar. Você se conforma com a mediocridade, com sonhos pequenos? Pois eu te convido a sonhar acima dos seus limites. Ah, mas o sonho é muito alto, eu não sei se vou conseguir. Se você vai conseguir, se você tem certeza que vai conseguir, não é sonho. O sonho ele tem que ser surreal, ele tem que ultrapassar os seus limites, ao ponto de você chegar e dizer, eu não vou conseguir. Todas essas pessoas que vivem acima da média, elas têm sonho acima da média. Elas têm um sonho, um desejo acima da média. O sonho não no sentido somente de ficar sonhando, de ficar desejando, almejando, mas o sonho no sentido de buscar os seus objetivos, de buscar aquilo que você quer para a sua vida. Segunda característica que essas pessoas eu vejo claramente é determinação. Elas não desistem facilmente, elas querem e conseguem e buscam alcançar os seus objetivos. Determinação significa que o meu sonho, eu não vou desistir da primeira vez que eu levar um não. Eu não vou desistir da primeira vez que eu fracassar. Eu vou continuar lutando e vou continuar buscando os meus objetivos até que eu consiga realizar os meus projetos. Viver acima da média significa ter determinação acima da média. Quando todo mundo parar, você ainda tem força para dizer, eu vou dar mais um passo, eu vou além, eu vou um pouco além, eu vou ultrapassar os limites. Você não pode se conformar em desistir quando todos desistem. Se você quer viver acima da média, quando todos dizem não, você diz, nós vamos em frente. E aí está a diferença, porque muitos param no meio do caminho, desistem, jogam a toalha. Uma terceira característica é trabalho. Não existe sucesso, não existe vida extraordinária, não existe excelência sem trabalho. Se você almeja viver uma vida acima da média, trabalhe acima da média. A pergunta não é o que você faz no seu horário de trabalho. A pergunta é o que você faz depois do seu horário de trabalho. Porque trabalhar durante o dia, todo mundo trabalha. Estudar durante a noite, todo mundo estuda. Fazer inglês no sábado, todo mundo faz inglês no sábado. Eu quero saber o que você faz além disso, acima disso. Ninguém gosta de ser chamado de medíocre. Mas sabe o que a maioria das pessoas é? Medíocre. Por quê? Porque é na média, é igual a todo mundo. Se você deseja viver uma vida extraordinária, viver uma vida de excelência total, você tem que trabalhar para isso. Você tem que se esforçar para viver isso. Jesus ensinou isso muito claro. Ele disse assim, se as pessoas te forçarem a andar uma légua, andar uma milha, ande 2. Faça mais, supere as expectativas. Eu ouvi uma frase esses dias de um amigo, Guilherme Almeida, ele disse o seguinte,
Enquanto você dorme, o seu concorrente trabalha para te superar. E eu disse a ele, eu vou anotar essa frase, eu vou guardar essa frase, porque é verdade. Se você quer ter sucesso acima da média, você tem que ter trabalho acima da média. Recapitulando, sonho acima da média, determinação acima da média e trabalho acima da média. A quarta palavra é coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar os seus medos, para enfrentar as dificuldades. Você precisa ter coragem para enfrentar os seus próprios limites. Como é que você vai saber quando vai chegar o seu limite se você não chegar até ele? Eu te convido a ultrapassar os seus limites. E eu falo isso, e quando eu falo isso, em ultrapassar os seus limites, eu falo em que você precisa chegar até eles para então superá-los. Se você não se esforçar ao máximo, você nunca vai saber onde estão os seus limites. Você sempre vai atingir a média. Mas eu te convido, depois que você fizer o que você acha que tinha tudo para fazer, dê um passo a mais. Avance um pouco mais. Eu te garanto que as recompensas de se viver uma vida acima da média, você irá colher. Tenha coragem. Desistir todos desistem, parar todos param. Eu quero saber quem vai ter coragem de avançar em direção aos seus objetivos. Eu quero convidar você para assistir um vídeo que vai falar um pouco sobre essa questão de coragem, de trabalho, de sonho, que vai falar, afinal de contas, o que significa eu viver acima da média. O que significa eu viver de forma extraordinária. O que significa eu viver esse nível de excelência. Você vai ver uma cena de um filme e eu quero que você tire algumas lições. Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Boagrius! Boagrius faz esse efeito em muitos heróis. Cuidado com quem insulta, velho rei. Meu rei, Aquiles não está com o exército. Onde ele está? Mandei um menino atrás dele. As histórias sobre o Senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Então eu não usaria escudo, não é? O Tessálico que vai lutar com o senhor, ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso seu nome nunca será lembrado.
Tem mais alguém? Tem mais alguém? Quem é você, soldado? Aquiles, filho de Peleu. Aquiles. Vou me lembrar do nome. Nesse mesmo filme, existe uma narrativa de Ulisses, rei de Ítaca. E eu quero ler para você. Homens são perseguidos pela vastidão da eternidade. E assim nós nos perguntamos: nossas ações vão ecoar através dos séculos? Muito tempo depois de termos partidos? Vão ouvir nossos nomes? Vão querer saber quem éramos? Com que coragem lutávamos? Com que fúria amávamos? Se um dia contarem minha história, que digam que eu andei com os gigantes. Homens se levantam e caem como trigo de inverno, mas esses nomes jamais morrerão. Que digam que eu vivi na época de Heitor, o domador de cavalos. Que digam que eu vivi na época de Aquiles, o grande guerreiro. Você quer ser lembrado? Você quer viver uma vida extraordinária? Pois haja de forma extraordinária. A quinta palavra que eu deixaria para você seria paixão. Não se pode viver uma vida extraordinária sem paixão pela vida, sem paixão, sem desejo de vencer, sem vontade de fazer acontecer. Se você quer viver de forma extraordinária, procure aquilo que você tem paixão, o que incendeia a tua alma, e eu te garanto que isso vai fazer toda a diferença. Todos nós temos 24 horas num dia. A diferença será como você irá usar essas 24 horas. A conta que você tem que fazer não é quantos minutos, mas sim como será usado o seu tempo. Para se viver uma vida extraordinária, é preciso viver cada dia de forma extraordinária. A vida não é um resultado final, mas é a consequência dos nossos passos a cada dia. E eu te convido a caminhar em direção a essa vida de excelência, essa vida acima da média, essa vida extraordinária. Eu quero concluir com uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele diz o seguinte: eu não estou preocupado com a morte, mas com a vida, para que ela não seja banal e fútil. Quando você se for, o que vai deixar? Eu desejo que você tenha sido e tenha ficado intrigado com essas perguntas. Por que viver uma vida comum, se você pode viver de forma extraordinária? Obrigado, boa noite a todos.